Eu trabalho, minha história começou com o artesanato, começou com a arte, né? E eu fui descobrindo, através desse meu trabalho com a arte, com as minhas alunas, eu fui descobrindo como a imagem, ela era um canal de comunicação do meu mundo interno com o mundo externo. E isso foi crescendo. Eu comecei a estudar simbologia há mais de 40 anos, né? Então, eu fui unindo essas duas coisas, a arte e a simbologia. Quando eu descobri o mundo dos sonhos, eu falei, nossa, agora eu estou em casa. Assim, eu percebi como que isso complementava todo o trabalho que eu já fazia, né, de explorar os símbolos através das imagens, através das histórias, através da mitologia grega, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa simbologia. Então, quando eu conheci o mundo dos sonhos, o que eu percebi? Que durante o dia eu trabalhava ali com as minhas alunas, com o meu trabalho em si, ele estava relacionado a me comunicar com o mundo, conhecer o mundo através das imagens, mas quando eu ia dormir, eu tava me comunicando com o meu mundo interno através das imagens também. E isso foi muito forte para mim, isso foi muito decisivo, né, no que diz respeito à minha decisão de me aprofundar nesse assunto, né, e usar o sonho como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Bom, então, a base do meu trabalho é a psicanálise, a psicologia analítica, né, a mitologia comparada. Por isso que quando a gente fala de símbolo, né, é muito comum as pessoas fazerem algumas confusões com símbolos, né? Não é culpa de ninguém, mas é que existe muita simbologia que a gente encontra na internet, por exemplo, que vem do imaginário popular, né? Que vem da cultura popular. Agora, quando a gente trabalha com mitologia comparada, daí a gente traz a origem, né, de algumas simbologias, né, que tem muito a ver com inconsciente coletivo, que é um conceito, né, de Jung. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui durante a tarde, tá bom? E as imagens, fazer artístico também, as atividades manuais, é uma coisa que, para alguns cursos que eu faço, eu também incluo. No caso dos sonhos, ainda não. Tem um projeto para o ano que vem que vai ser bem legal, mas ainda não, né? E o que a gente busca? A gente busca esse encontro com a própria alma, essa reconexão, né? Esse encontro com o nosso eu, né? De quem a gente realmente é, o que a gente está fazendo aqui, né? O sentido de algumas coisas, não no sentido muito filosófico, né? Mesmo quando eu falo de propósito, eu nunca falo do propósito assim, aquele propósito megalomaníaco que eu vou mudar o mundo. Não, são as coisas que batem no coração da gente, no dia a dia. Quantas vezes a gente não tem dúvida sobre os caminhos a tomar, sobre as crenças que a gente construiu durante a vida, né? Então, é sobre isso, tá bom? Bom, gente, então aqui a gente vai falar hoje, basicamente, sobre análise de sonho, e eu vou apresentar para vocês um projeto que eu criei, porque, assim, quem aqui já estudou Jung, já deve ter, ou não estudou, já leu alguma coisa, já deve ter ouvido falar assim, Jung é muito complicado. Ler Jung é complicado, né? E uma base do meu trabalho sempre foi desmistificar algumas coisas e simplificar outras, né? Gente, vamos só tomar cuidado com os microfones, só para a gente não atrapalhar aqui, tá bom? Bom, então o que acontece? A análise de sonho, ela basicamente, ela tem alguns pilares, né? O que é um sonho? É uma representação das nossas vivências, das nossas memórias, às vezes, o sonho é uma forma da gente processar tudo que está acontecendo no nosso mundo desperto, aqui em vigília, né? Então, às vezes, a gente está passando, por exemplo, eu estou com um projeto, estou fazendo um monte de coisa, eu tenho prazo, estou canalizando muita energia em alguma coisa, e daí, às vezes, na hora que a gente vai dormir, esse sonho, ele traz essas imagens e tal, né? E a gente vai processando isso, organizando isso mentalmente, tá? Quando a gente fala organizando, a gente pensa muito no nível, assim, concreto que a gente conhece, né? Mas é uma organização não mental no sentido de raciocínio, mas uma organização de compreensão, mas é uma compreensão profunda, sabe? E outro pilar da análise de sonho são os símbolos pessoais, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas nós criamos mitologias
pessoais no decorrer da vida, né? E os sonhos muitas vezes trazem essas mitologias que a gente criou, né? A intuição, que inclusive Jung chamava de função mística, né? Então, a intuição, ela não a intuição do descobrir o futuro, tá? Não é a minha pegada, já vou avisando. Quando a gente fala de sonho, quando a gente fala de interpretação, a gente já tem aí um monte de gente que já pensa, mas eu vou descobrir o futuro. A gente consegue encontrar caminhos possíveis, mas, assim, são caminhos possíveis que estão acontecendo dentro da alma da gente, né? Não é uma descoberta do futuro, né? E, pelo menos, não é a forma como eu me identifico com esse trabalho, apesar de eu mesma já ter passado por experiências de sonhos muito reais, né, de coisas muito que se aproximam muito do que aconteceu, né? Mas daí eu vou falar disso mais para frente, porque para mim é uma questão mais energética, tal. Um outro pilar é o método, né? Quer dizer, como que você pega as informações de um sonho, organiza essas informações, né? Coloca no jogo aí e consegue desvendar isso. E os símbolos coletivos e arquetípicos, porque nem tudo que aparece no sonho a gente consegue identificar como uma coisa que a gente já conhece. Muitas vezes a gente não consegue, né? Bom, essa sequência que eu coloquei aqui é a sequência que eu uso, né, para analisar um sonho. Então, primeiro, é isso. Qual é o momento do sonhador? O que ele está passando? O que ele está sentindo? Né? Segundo, quais são os elementos do sonho que têm um significado para o sonhador? Certo? Terceiro, a intuição, tanto a intuição de quem está interpretando aquela linguagem, aquelas informações, quanto do sonhador, né? O que esse sonho está passando? Qual é a sensação? O que está sentindo em relação a ele? Né? O método, que é um passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês, e os símbolos coletivos e arquetípicos, quando aparecem aquelas imagens que você simplesmente não relaciona com nada que você conheça, né? Então, por que eu estou falando que é nessa ordem? Porque hoje eu vou mostrar para vocês esse tabuleiro que eu criei, né? Esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Esse aqui, tá dando para vocês verem? Aqui na tela? Conseguiram ver ou não? Acho que eu tenho que interromper aqui, né? Ó, esse aqui. Vamos pôr aqui. Esse aqui, tá dando para vocês verem? Esse aqui é um tabuleiro que eu criei para me auxiliar na hora que eu faço análise de um sonho. E eu criei cartas também. Assim, Sérgio, mas você lê sonho com cartas? Você acha que as cartas podem ler um sonho? Definitivamente eu digo que não. Não podem. As cartas não podem ler os seus sonhos, tá? Um tabuleiro, ele não pode te dar uma interpretação. E o que eu trago aqui são ferramentas que te auxiliam a fazer isso, tá bom? Então, já vamos começar desmistificando aqui também, tá? Bom, daí deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Então, a análise de sonhos, ela segue essa linha. Se eu tenho uma vivência, muitas vezes, quando o sonhador tem uma vivência, tem uma experiência, passou por alguma coisa, só nessa conversa, mais a simbologia pessoal, mais a intuição, a gente já consegue começar a desenrolar esse novelo, muitas vezes. Mas, às vezes, o sonho vem com aquela enxurrada de imagem que as pessoas falam, eu tive um sonho sem pé nem cabeça, né? Então, a gente consegue, através desse método, né, que o próprio Jung, Marie-Louise von Franz usavam quando a gente precisava recorrer a alguma coisa para conseguir achar a ponta desse novelo, né, que a gente vai puxando, eles mesmos usavam, né? Então, esse método é baseado no estudo da psicologia analítica mesmo, tá bom? E dentro desse método, a gente também explora os símbolos coletivos e arquetípicos, não só os símbolos pessoais. E uma coisa importante da gente compreender também no sonho é o seguinte: um sonho, ele pode ter muitas camadas. Um sonho, ele não precisa se encerrar em uma única... Eu não gosto nem muito de chamar de interpretação, gosto mais de chamar de análise, porque
Sim, eu já vou mudar o slide, tá bom? É, eu gosto de chamar de análise, por quê? Porque é exatamente isso. Uma análise, o que que é? É você pegar um elemento e você observar, entender os movimentos, entender, olhar várias faces, vários ângulos, isso é uma análise, né? E o sonho é isso, o certo mesmo de um sonho é a gente analisar. Então, a gente pode analisar, inclusive, nessas várias camadas da vivência pessoal e através do método, buscando esses símbolos arquetípicos e coletivos, tá bom? Bom, então a gente vai começar falando sobre as vivências. Quando a gente tem um sonho, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: o sonhador, ele está passando por um momento de vida, né? E esse momento de vida, ele é composto de duas faces, dos processos internos e dos processos externos. A nossa vida externa, ela é um espelho da nossa vida interna e vice-versa, né? Eles interagem, né? A vida interna e a vida externa interagem e se reflete, né? Então, tanto a nossa vida externa, a gente age de uma maneira que reflete o que passa por dentro, quanto o nosso mundo interno, ele reflete as angústias e as felicidades do mundo externo, né? Então, quando a gente vai fazer essa exploração das vivências do sonhador, a gente tem que levar essas duas coisas em consideração, né? A segunda parte são os símbolos pessoais. E daí eu falei um pouquinho da mitologia pessoal. Mas o que é exatamente uma mitologia pessoal? É quando a gente, no decorrer da vida, a gente pega um elemento que é externo, um elemento do mundo, um elemento que a gente conhece, é um som, é um cheiro, é uma voz, uma música, é um gosto, às vezes é o paladar, né? Existem várias coisas que podem se tornar o objeto que representa um símbolo. Esse objeto, o que ele é? Uma representação do mundo interno. Então, esses objetos, eles representam emoções, eles representam memórias nossas. Então, por exemplo, se eu falar aqui para vocês, o que vocês fizeram ontem, hoje de manhã, né? O que vocês tomaram de café hoje de manhã? Né? E daí, assim, você vai olhar aquela cena, né? E alguma coisa pode te chamar a atenção. Uma xícara, o cheiro do café, né? Uma abelha que entrou e pousou na mesa, né? Uma briga que teve no momento, ou então um bilhetinho de amor que foi deixado ali do lado da xicrinha de café, né? O celular ali, aquele tempo passando que a pessoa já está ocupada pensando o que ela vai fazer durante o dia. Então, todas essas situações, elas têm uma força energética, né? Todas as situações que a gente passa na vida criam um campo de energia. Esse campo de energia, ele pode trazer energias positivas, negativas, tristes, felizes e tudo mais. Quanto mais esse campo de energia, quanto mais forte ele é, mais ele fica marcado na nossa alma, né? E daí, a gente, quando ele é muito forte, quando ele é muito intenso, a gente guarda lembranças. Então, você está passando na rua, você sente um cheiro, você fala assim, nossa, lembrou a sopa que a vovó fazia, né? O que é isso? É uma intensidade de emoção que ficou guardada na tua memória e que ela toma uma forma, ela é representada por esse cheiro, né? Então, a gente tem diversos símbolos, né, dentro da gente, e alguns que a gente tem mais consciência, outros que a gente tem menos consciência, né? Mas a gente cria essa mitologia pessoal durante a vida, né? E eu não estou falando, não estou nem entrando no aspecto que o Jung fala também, que todos nós somos donos de um próprio mito, né? Somos heróis de um próprio mito. Qual que é o mito que eu represento, né? Qual que é o mito que eu vivo? Que eu represento, não, qual é o mito que eu vivo? Não vou nem entrar nessa questão aqui hoje, não. Vou falar só dessa relação com os símbolos, tá bom? Bom, mas daí, então, eu já tenho aqui, ó, vivência e eu já tenho simbologia. Muitas vezes, com isso, eu já consigo analisar um sonho. Mas, às vezes, a gente tem a intuição também. A intuição, como eu disse, tem gente que vai ligar essa intuição a questões de adivinhação, mas não é, né, a Jung não encara a intuição
dessa maneira. Ele encara a intuição como uma função da nossa consciência, né? Então, essa função é uma função que ele chama de função mística. O que ele faz? Ele transmite, vamos lá, transmite percepções através do inconsciente. O que isso significa? Por exemplo, eu aqui agora, você aí agora, né? Você tá aqui me assistindo. Enquanto você está me assistindo, tem um monte de coisa acontecendo em volta de você. Às vezes é um passarinho que está cantando, às vezes é um ônibus que está passando, às vezes é uma moto que fez barulho, às vezes é o cachorro que sentou do teu lado, né? Às vezes, enfim, é o frio que você está sentindo. Então, a gente passa por milhares de estímulos, assim, e alguns a gente capta na consciência. Alguns a gente faz, é isso mesmo, você pesca, você fala, isso aqui eu vi, ó. Ah, isso aqui eu vi, eu estou sentindo esse friozinho na minha pele. Ah, eu estou ouvindo esse som. Mas acontece que tem um monte de coisas que a gente não capta no nível da consciência. Um monte. E essas coisas que não passam no nível da consciência, né? Que Jung diz que existe uma percepção, e essa percepção ela é transmitida através do seu inconsciente, né? Então, é também, por isso que a intuição, ela é também uma maneira de ler o mundo, sabe? De você interpretar o mundo que te rodeia. Porque, embora você não encontre isso no nível da consciência, você sente isso passa por você, né? Então, a intuição, para Jung, ela é tão importante na interpretação, numa análise de sonho, quanto a vivência, quanto os símbolos pessoais, né? Porque a gente consegue perceber muita coisa nesse campo, tá? Bom, gente, se vocês tiverem dúvida, vai mandando aí também, tá bom? A Fabiana está falando que estava passando um ônibus bem na hora. É, Fabiana? Bom, gente, e o método? O método é o seguinte, ó, já falei da vivência, já falei dos símbolos, já falei da intuição, só que às vezes eu ainda tenho, aquele sonho continua sendo uma incógnita para mim. Eu continuo vendo ali só um borrão, né, uma confusão de informações. Então, até eu vou indicar para vocês um livro que é muito bom, que chama O Caminho dos Sonhos, né? Que é de Marie-Louise von Franz, que ela fala de como você... Então, assim, se você está com um ponto de interrogação na tua cabeça, o que você faz? Você segue um método, né? E esse método, ele consiste no seguinte: você organizar as suas informações as informações dos sonhos em 4 partes, tá? Em um primeiro momento, é a introdução. A introdução, o que é? Você começou a sonhar, esse sonho ele tem lá um cenário, ou então pode ser uma ação, eu estava sentada. É um cenário não no sentido visual, né? Mas é o cenário da situação de onde o sonho começa, tá? Essa introdução, ela que mostra esse ponto A do sonhador, porque o sonho, gente, ele é uma história. O sonho é uma história que tem começo, meio e fim. Mesmo quando o fim possa ser, ainda não tem uma solução, ainda não tem clareza, você está indo por esse caminho, continua, né? Mesmo quando ele é assim. Às vezes o sonho só vem para te dar essa compreensão do que está acontecendo dentro de você, né? Mesmo que você tenha uma coisa interrompida. Então, um sonho de um conflito. Às vezes o conflito não está resolvido, mas você entende que aquele conflito está acontecendo, você começa a entender quais são os níveis da consciência que estão sendo afetados por esse conflito, né? Tá bom? Então, a introdução, ela vai falar disso, ela vai falar desse tema. O que o sonho vai contar? Depois, gente, todo o sonho, você pode virou a montanha se desfez e um carro apareceu e um cachorro estava lambendo um sorvete. Que sonho é assim, tem qualquer coisa. Tudo isso vai sempre se relacionar a esse tema, tá? Então, o tema ele é um fio condutor. A introdução do sonho é um fio condutor, certo? E daí, depois que você define esse tema, que geralmente é o comecinho do sonho, e daí você tem o quê? O desenvolvimento, né? Então, aí com a flechinha azul mostrando, o desenvolvimento, ele pode acontecer
logo depois do tema, ele pode acontecer depois do clímax, que eu vou mostrar depois, ou ele pode acontecer antes e depois do clímax também, tá bom? Mas aqui a gente vai ter o formato mais simples agora, só para vocês compreenderem. O desenvolvimento, ele vai dar corpo, ele vai dar características, ele vai trazer o contexto que daquele tema, tá? Então, estava sentada, o desenvolvimento vai falar se tinha gente perto, vai falar se você estava confortável ou não, vai falar o que estava acontecendo em volta, né? E isso tudo, ele vai trazendo informações sobre aquele tema. Esse contexto todo que o desenvolvimento traz, vai trazendo informações sobre esse tema, né? E daí a gente tem o quê? O clímax. O clímax é aquele momento do sonho que no pesadelo é o auge do medo. Num sonho bom é o auge do prazer, do bem-estar, da alegria, né? O clímax é aquele momento, geralmente é aquela cena do sonho que você lembra com mais facilidade, né? Porque ele fica mais marcado na hora que a gente acorda, né? Então, o clímax, gente, ele mostra qual que é o desafio que a pessoa está passando em relação àquele tema. Uma coisa comum de acontecer, um erro comum de acontecer quando as pessoas começam a analisar sonho, elas se perderem no meio do caminho, começarem a encontrar outras simbologias e esquecerem qual que é o tema do sonho. Então, a gente tem sempre que voltar lá. É o desafio daquele tema específico. É uma parte da sua vida, é uma parte da tua alma. Não é que aquilo significa toda a tua vida, né? Então, às vezes você fala assim, está passando por um processo de desconstrução, de morte, daí a pessoa, de morte, tá, gente, emocional, energética, de um ciclo, de um padrão, de uma crença, né? Então, está passando por isso. Quando a pessoa fala está passando por isso, você fala assim, não, mas eu estou bem, mas tem algum aspecto relacionado àquele tema que pode estar passando por uma mudança, uma transição, né? Tá bom? E daí a gente tem, por último, aqui o desfecho, né? O desfecho é o que eu tenho mais dificuldade de nomear, né? Porque eu falo que é uma solução, eu acho que traz uma ideia um pouco enganosa, né? Tipo assim, a solução para os teus problemas aparece no sonho e está tudo resolvido. Eu não gosto muito. Mas ele mostra caminhos possíveis, ele te orienta. E, às vezes, essa orientação é clareza, é compreensão, né? Porque os processos da gente, tudo que a gente faz, a gente vai elaborando isso dentro da gente. As coisas não se transformam de um dia para o outro, não é verdade? Então, quando a gente fala do sonho, ele vai mostrar esse movimento e como você está naquele momento, né? E que às vezes, quando às vezes eu falo que ele apresenta uma solução, porque às vezes eu sinto que porque é um caminho que você vai por aqui, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Inclusive o sonho que eu vou mostrar hoje, ele mostra um pouco essa abordagem, né? Então, não é que está resolvido, é só assim, ó, você já está internamente compreendendo que esse é o caminho, porque é isso que o sonho faz, ele vai te mostrar o que está acontecendo internamente com você, né? Bom, depois disso tem as operações alquímicas, que eu não vou me aprofundar muito nelas, vou citar, inclusive, na interpretação do sonho, na análise do sonho de hoje, eu vou interpretar, mas para quem ainda não teve contato com Jung e tal, Jung, ele se descobriu na alquimia, trouxe a alquimia de novo à tona, né? E compara, faz um paralelo entre o processo alquímico, que teoricamente, né, nas palavras, era transformar chumbo em ouro, né? Transforma esse processo alquímico no quê? No processo de individuação do ser humano, né? Então, no nosso crescimento emocional, né? Nesse processo da gente se descobrir e encontrar o nosso eu superior, né? Então, que é o inconsciente mais profundo que a gente tem, segundo ele, né? Então, quando ele faz esse paralelo da alquimia com o processo de individuação do ser humano, a gente encontra nas fases alquímicas e nas operações alquímicas, nas fases alquímicas a gente encontra nível de consciência, tá? A que parte da nossa mente a gente está falando e tudo mais.
Nas operações alquímicas, a gente fala o quê? Desses movimentos internos, porque para você passar de uma fase para outra, tem que existir uma movimentação. Essa movimentação acontece o tempo todo, né? Na nossa vida, automaticamente. Então, é só uma maneira simbólica, né, da gente conseguir compreender esses movimentos internos que a gente, pelos quais a gente passa, tá? Bom, e daí aqui nesse cantinho direito do tabuleiro, o que que eu tenho? Eu tenho nível de consciência e plano de consciência. O nível de consciência é o quanto eu consigo enxergar isso com clareza, o quanto eu já conheço isso, né? O quanto eu sei disso. E o plano de consciência é qual plano da minha vida que essa consciência quer dizer, diz respeito às minhas memórias, ao plano físico, né? Como eu falei, quando a gente fala de um sonho de vivências do cotidiano, a gente está falando de uma consciência do plano físico, né? A gente está falando de coisas concretas. Às vezes a gente está falando das nossas memórias, não é verdade? Às vezes a gente está falando do nosso eu superior, desse inconsciente profundo. Então, esse plano de consciência, ele vai demonstrar qual o nível da consciência, porque a nossa mente, ela tem a consciência, aqui no topo, acho que todo mundo aqui já viu aquela figura do iceberg, que lá em cima é a consciência, um pedacinho pequenininho, né? E depois a gente tem aquele monstro embaixo do mar, né? Submerso. Esse monstro enorme, gigantesco embaixo do mar, ele é dividido em camadas. Então, a gente tem um inconsciente que é pessoal. Esse inconsciente pessoal, ele fala mais das nossas memórias, das coisas que a gente já vivenciou. Um pouquinho de esforço a gente consegue encontrar aquilo e compreender nesse mundo mais concreto, né? Depois, no inconsciente coletivo, a gente está falando de arquétipos, está falando de coisas que não vivem dentro de nós, nós que vivemos dentro deles, né? O arquétipo, o inconsciente coletivo, é uma energia que é herdada, né? Energia não é bem a palavra, mas é herdado pela humanidade. Assim como a gente traz o DNA lá dos nossos ancestrais, a gente tem uma herança também que é desse campo mental, emocional, energético, né? E a gente tem o eu superior, que é o inconsciente mais profundo. Então, quando a gente fala de plano de consciência, a gente consegue identificar, muitas vezes no sonho, de que plano que a gente está falando, né? Então, gente, o que mais? Eu vou começar, então, agora falando do sonho, a gente vai para a parte que eu gosto, que eu me divirto, que a maioria daqui também, a maioria gosta também, né? Eu vou ler primeiro aqui para vocês. Eu recebi, gente, muitos sonhos lindos lá no Instagram, que eu falei que eu ia sortear um sonho. E eu vou falar uma coisa, eu não escolhi nenhum, eu prometi que eu ia sortear, mas eu não sorteei. E eu vou falar por quê. Porque os sonhos eram lindos, eram profundos, e quando eu monto uma aula como essa, eu tenho um tempo para eu conseguir passar esse conteúdo para vocês. Se eu me estendo demais, aliás, eu nem posso, porque eu tenho compromisso depois, mas, assim, eu corro o risco de fazer uma análise superficial, e eu não gostaria, porque realmente eu recebi sonhos muito bonitos, né? Então, eu preferi pegar um sonho onde está mais fácil, mais simples, eu passar a ideia, sem ter que me aprofundar em muitos conceitos, do que eu pegar um sonho mais profundo e ficar na superficialidade. Tá bom, gente? Então, olha só esse sonho. Estou em um prédio, mas eu me sinto uma intrusa. Caminho por um corredor até que chego em uma cozinha. Lá encontro uma criança e uma senhora. Elas estão cozinhando e eu me junto a elas. A mesa está farta e então nos sentamos para comer. Nesse momento que vou comer, me transformo em uma estátua. Eu quero gritar e não consigo. Então, surge uma onda de águas cristalinas que me cobre. É muito rápido e quando a água desaparece, eu estou normal. Estou normal novamente. E eu estou em um hospital e há uma enfermeira sorridente ao meu lado. Esse é o sonho que uma aluna me passou e que eu já tinha aqui no meu acervo de sonhos, né? E agora eu vou mostrar aqui para eu vou fechar esse compartilhamento aqui e eu vou no tabuleiro mostrar para vocês. Então, assim, primeira coisa, vamos lá, antes de eu ir para o tabuleiro, primeira coisa, eu conversar com a sonhadora, é a primeira coisa. Porque, gente, o que um sonhador pensa, o que um sonhador sente, isso tem que ser
sempre levado em consideração antes da gente vir com qualquer significado. Porque se eu trago um significado aqui e falo, é simplesmente isso, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo o símbolo daquela pessoa, né? Então, o sonho, ele é a união disso tudo. Quando eu venho aqui dar uma aula, eu estou fazendo uma apresentação de um método. Então, essa apresentação, ela é limitada. Por quê? Porque eu praticamente vou mostrar para vocês aqui os dois últimos itens, o método e os símbolos coletivos. Mas a gente nunca pode esquecer que essa conversa tem que vir junto com o sonhador. A gente tem que ter essa conversa com o sonhador, porque senão a gente corre o risco de fazer uma interpretação que vale para qualquer pessoa. Então, toda pessoa que vai sonhar com isso vai ser a mesma coisa. E nem sempre é assim. Alguns símbolos se repetem, por quê? Porque são coletivos. Alguns símbolos se repetem, vou falar isso devagar. Alguns símbolos se repetem, sim. Por quê? Porque alguns símbolos fazem parte do inconsciente coletivo, tá bom? Alguns símbolos só vão ter sentido para uma pessoa, porque aquela pessoa está vivendo, porque ela está sentindo, tá? Então, a gente tem que ter responsabilidade também na hora que a gente vai analisar um sonho, senão a gente começa a virar, assim, a pessoa que interpreta sonhos, como se fosse uma coisa meio mágica. Não é isso, né? Como se fosse só informação de símbolo. Não é isso, é a união de tudo que eu já falei para vocês aqui hoje, tá bom? Então, eu vou partir do princípio, aqui nessa análise que eu vou fazer no tabuleiro para vocês, que é o quê? Que a gente está falando de símbolos coletivos e eu estou apresentando um método. Tá entendido, gente? Alguém quer fazer uma pergunta antes de eu ir para o tabuleiro? Fale, pode falar. Tá todo mundo vendo o tabuleiro aí? Hã? Então, vamos lá. Olha só, esse tabuleiro aqui, como eu falei para vocês, ele foi concebido para facilitar esse processo, tá? Então, o que ele compõe? Além do que eu mostrei para vocês lá, porque eu mostrei para vocês os campos, né? Mas daí ele tem também o quê? O baralho. Para que é o baralho? O baralho é o seguinte: quando a gente vai analisar um sonho, existem tantos elementos que muitas vezes a gente esquece uma coisa ou outra, né? Então, quando eu começo a usar o tabuleiro ele me leva por esse caminho. Ele me leva a pensar nas coisas que eu posso esquecer. Quais são as operações alquímicas? Qual é o nível de consciência? Qual é o plano de consciência? Quais os movimentos que aconteciam no sonho? Né? Quais os elementos da natureza? Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que para mim é muito pessoal e que não é obrigatório para ninguém, mas que para mim funciona. Quando a gente fala de mitologia pessoal, a gente se conecta a imagens, né? Quando eu vou fazer essa análise, eu pessoalmente, eu gosto de me conectar com algumas coisas que para mim são como alimentos da minha intuição, né? Então, eu sempre trago uma pedra que tem uma simbologia arquetípica muito forte, né? Da ligação do homem com o universo. Eu trago a pena, que é do elemento ar, eu trago a concha, que é do elemento água, que fala do inconsciente, né? Porque a concha vem do mar, né? O mar é um símbolo do inconsciente. E eu trago a semente como símbolo da terra, e eu trago o fogo, né? Então, são os 4 elementos aqui, e eu trago esse suporte aqui da vela, que ele é vermelhinho, que lembra para mim, é uma referência à pedra filosofal, que é o objetivo dos alquimistas, né? Transformando chumbo em ouro, quer dizer, transformando a escuridão da alma, né, na elevação espiritual, tá? E emocional. Bom, primeira coisa, aqui eu tenho, então, 5 campos, tá? 5 tipos de carta. Eu tenho as práticas oníricas, onde eu vou trazendo o passo a passo de como fazer algumas coisas. Como que eu vou registrar os sonhos? Aí aqui eu explico apresentação, isso que eu expliquei para vocês agora, né? O enredo, o clímax, o desfecho. Daí eu tenho aqui a trilha dos 10 passos. Quer dizer, são as perguntas que eu vou fazendo para mim mesma, quando eu vou falar dos meus sonhos,
né? E quando eu vou ler o sonho de alguém, né? Analisar. Lembrando, gente, que vão falar assim para mim, poxa, mas sonho é uma coisa que a gente pode analisar o próprio sonho? A gente sempre vai ter uma limitação de compreensão, sempre vai ter. Mas 1% que eu aprendo, 1% que eu descubro, 1% que me traz clareza, me ajuda muito mais até para eu fazer um processo terapêutico mais aprofundado, como eu mesma faço com terapia, tá, gente? Então, não substitui terapia, não, tá bom? Além das práticas oníricas, eu tenho as cartas, as verdes, que são as habitantes da mente, quer dizer, a gente traz os sonhos, eles trazem uma variedade de personagens, e daí quando a gente precisa compreender o que esses personagens querem dizer dentro da psicologia, aqui tem um resumo, uma coisa facilitada, uma linguagem acessível para a gente compreender termos que, como eu digo, não substitui uma terapia, mas ajuda a gente nessa jornada de autoconhecimento, né? Daí eu tenho também os fundamentos, assim como os personagens que aparecem nos sonhos, eu tenho fundamentos da psicologia que muitas vezes vão aparecer no sonho. Então, eu tenho aonde recorrer para compreender o que esse conceito quer dizer, né? E uma das primeiras coisas que é interessante você fazer também quando você vai analisar um sonho é você descobrir que tipo de sonho é. É um sonho lúcido, né? É um sonho recorrente, é um sonho de cura. Então, assim, a gente percebe que características em cada tipo de sonho que podem ser encontradas aqui, tá bom? E a gente tem as cartas de símbolos, né? As cartas de símbolos, elas são feitas a partir do estudo dessa mitologia comparada que eu falei para vocês, né? Através do estudo tanto da mitologia comparada quanto da psicologia analítica, tá bom? Bom, então como que eu começo aqui? Aqui são os movimentos, aqui são as cores. Para quem não sabe, as cores que aparecem nos sonhos, quando a gente tem uma cor mais marcante, alguma coisa que chama mais atenção, cada cor se refere a uma fase alquímica. A gente tem a luminosidade do sonho, às vezes nossos sonhos são muito escuros, às vezes eles são mais claros, isso também fala sobre o nível de consciência, né? E daí cada nível de consciência, ela se refere, eu tenho 4 símbolos aqui, né? As fases da lua, e cada um se refere a um nível de consciência, depois eu mostro para vocês quais são. E eu tenho aqui os planos da consciência, o emocional, o espiritual, o das memórias, o concreto e o mental, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? O sonho ele vai ser distribuído aqui, certo? Então, o sonho começa com a sonhadora dizendo que ela está num prédio. Então, olha só, como eu falei para vocês, aqui é uma apresentação como se eu fosse trabalhar só com o método e com símbolos coletivos, né? Então, o que esse prédio diz? O prédio diz que ele costuma representar uma estrutura de vida coletiva. Se você mora num apartamento, o sonho com o interior do apartamento fala da sua estrutura de vida pessoal ou familiar. Agora, se você sonha com um prédio em que mora, então você está falando de uma estrutura mais coletiva, não só da sua estrutura familiar, né? Então, aqui, o tema do sonho está falando o quê? O tema do sonho está falando da vida social, coletivo, está falando de algo que envolve o coletivo para essa sonhadora, né? E daí, perguntando para ela se existe alguma questão relacionada a isso, ela me narrou, né, que ela estava com uma dificuldade no campo da socialização, né? Então, isso aqui assim, foi a primeira ideia, lembra que eu falei da questão da intuição, da vivência do sonhador, foi a primeira coisa que veio na cabeça dela. Então, eu vou respeitar isso, até porque, quando eu falo de uma simbologia coletiva que todo mundo compreende, que um prédio, que se uma casa é uma estrutura de vida, um prédio é uma estrutura de vida de muitas pessoas, né? Então, se eu... Oi? Eu não sei se para todo mundo está assim, mas eu não estou vendo o tabuleiro, nem as cartas, nada. Para mim está parecendo só o Tarcísio. É isso. Mesmo? Espera só um pouquinho, então, gente. Que bom que você me avisou. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver.
Nossa, mas eu coloquei aqui... Está aparecendo na tela compartilhada, mas só a sua não. Nossa, gente. Aí não tem graça, né? Vamos lá. Estou aqui falando, então vocês não estão vendo nada. Vamos resolver isso aqui. Será que o pessoal correu a tela? Porque eu estou vendo. Você está vendo? Sim, é uma tela Tá azul, dando é para ver, um mas tabuleiro azul partilhada. com as cartas, não é? É que tem que ser a tela da série, gente, não do Tarcísio. Então, é só correr a tela. É só o dedo assim, fixar, para o isso, tem que lado, fixar a e daí tela da clica em série. cima da tela. Tem uma Isso. vela, não tem Ó, eu uma vou vela fazer o amarela? seguinte. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou segurar a outra câmera aqui, tá? Não vai ficar muito legal. Só não dá para ler direito o que está escrito na carta. Isso não vai dar mesmo, porque a gente tem uma limitação aqui de recursos técnicos aqui, né? Mas ó, eu vou segurar, eu vou segurando aqui, vou mostrando para vocês, e vou só recapitular. Eu tenho Tem como você deixar, se você deixar o áudio da câmera que você está mostrando, ele vai jogar como principal a sua tela. Se você mutar o do Tarcísio e abrir o som da câmera que está escrito séries. Mas eu vou ter um problema na gravação. Quando eu faço isso, eu acabo perdendo tá ok. a gravação. Mas vamos lá, eu vou mostrando aqui para vocês. Ó. Então, a gente tem, como eu falei, as cartas de símbolos, as práticas oníricas, que eu falei para vocês, as fases alquímicas, né? Os habitantes da mente, que são as cartas verdes, e a gente tem também de fundamentos, que são as cartas que eu resumo aqui alguns conceitos da psicologia analítica, tá bom? Bom, eu vou começar aqui, então, com a introdução. Ó. E na introdução, a sonhadora fala que ela está num prédio. Então, eu encontro a carta do prédio para me facilitar encontrar esse estudo que vem tanto da mitologia comparada quanto da psicologia analítica. Aí você vai falar assim, séries, prédio, na mitologia comparada, e daí eu tenho que fazer uma outra explicação aqui para vocês, que é a seguinte, gente. O símbolo é uma coisa viva, o símbolo ele se modifica. Então, por exemplo, se eu falar de um Deus protetor da natureza, para os índios vai ser um, para os gregos vai ser outro. E conforme o tempo vai mudando, esses símbolos vão mudando, não só de região para região, mas como de tempo para tempo, ele vai se atualizando. Uma pessoa que vive perto do mar, um pescador, os símbolos dele vão estar relacionados aos elementos do mar. Uma pessoa que vive na floresta vão estar relacionados aos elementos da floresta. Uma pessoa que vive na vida urbana, os símbolos dela estarão relacionados à vida urbana. Mas o que compõe uma estrutura de vida coletiva vai existir em todos esses lugares. Tanto para um índio numa floresta, quanto para quem vive no mar, quanto para a gente que vive aqui na cidade. Então, esse símbolo, quando a gente fala assim, isso aqui foi baseado na estrutura, na mitologia comparada, que prédio tem a ver com mitologia? Tem por isso, porque a gente pega a essência do símbolo, tá? Muito bem, então aqui o prédio está falando da vida coletiva da sonhadora, certo? E daí o que acontece? Mas ela fala o seguinte, eu me sinto uma intrusa. Quer dizer, olha como é literal. Ela fala que ela está com problema de se socializar e ela tem um sonho onde ela se sente uma intrusa numa estrutura coletiva, né? E daí começa, então, aqui, ó, o contexto. O contexto, gente, é o seguinte, ele vai mostrar para a sonhadora o que está envolvendo tudo isso. Então, ela está andando por um corredor. Gente, um corredor é o seguinte, o corredor é quando você... É como se você abandonasse um estado psicológico e entrasse em outro. Como assim? Esse prédio aqui, gente, quando a gente fala aqui dessa carta aqui, ó, desse primeiro elemento que aparece no sonho, esse elemento, ele é um espaço psicológico da sonhadora.
entendeu? É um espaço energético dessa sonhadora. Então, quando ela aparece no corredor, no sonho, o que ela está fazendo? Ela está abandonando esse espaço psicológico do prédio e ela está caminhando para outro espaço psicológico, que é o da cozinha, tá? Então, o corredor é um espaço de transição de um espaço psicológico para outro, e a cozinha, na alquimia, é o laboratório alquímico da transmutação. É lá na cozinha que a gente transforma a matéria, é lá que a gente transforma o alimento, é lá que a gente cozinha, que a água evapora, né? A cozinha ele é um laboratório. Então, quando a gente fala da cozinha, a gente tá trazendo aqui um momento de mudança dessa sonhadora, né? Ela está saindo desse estado aqui, onde ela tem uma vida social com dificuldade, né? E ela vem para um outro momento, que é de começar a transmutar isso. Olha que bonito. E daí, gente, ela encontra uma criança. Eu não vou ler todas as cartas, gente, porque, assim, eu estou fazendo um resumo delas, eu acho que vai ficar até chato para a aula, tá? Ela encontra uma criança. Então, o conteúdo do que eu estou falando é o conteúdo que tem nas cartas, porque é o que eu estudei, né? E ela encontra uma senhora. Então, na cozinha, quando você fala de uma criança e de uma senhora, olha só, não é só na cozinha, em qualquer lugar, tá? Quando você tem um sonho que você encontra, que existe uma conexão, existe uma coisa que é muito sutil que você sente no sonho. E daí você está falando da Trindade. A gente tem esse conceito muito forte na religião católica. Pai, Filho e Espírito Santo. Na deusa tríplice também. A deusa tríplice, que é o fruto, a semente, né? A flor e a semente. Então, quando a gente está falando das 3 pessoas ali na cozinha, nesse local de transmutação, a gente está falando da integridade, da completude dessa sonhadora, de todos os aspectos dessa sonhadora, criança, adulta e mulher, tá? E daí elas estão fazendo o quê? Estão fazendo comida, e tem muita comida lá. E a comida, gente, ela é o resultado do quê? Do que é feito na cozinha, é o resultado da transmutação. Ela é um movimento alquímico, lembra que eu falei da operação alquímica aqui, ó? Né? A comida, ela é um símbolo da coagulatio, quer dizer, é um movimento interno que a gente faz quando a gente está transmutando alguma coisa, quando a gente está criando alguma coisa, executando, colocando em prática, tá? Só que daí, no sonho, vem o clímax, que é a estátua, né? Ela se transforma numa estátua, ela não consegue se alimentar. Então, ela está num processo, olha como o sonho é rico, ela está num processo onde ela começou essa transmutação, ela começou essa execução, que é marcada pela coagulatio, mas ela está interrompida, esse processo está interrompido, né? E ela está interrompida, e daí, olha só, daí essa carta eu quero mostrar para vocês, olha que interessante que ela fala. Sonhar com uma estátua pode fazer referência a uma expressão artística, a uma emoção que desperta, a um local, a um personagem ou pessoa. Aí você fala, Sérgio, não tem nada a ver com o que você falou. Tem, porque quando você vai fazer aqui as primeiras, lá naquele método que eu falei, logo no começo, que a primeira coisa é você encontrar seus símbolos pessoais, as relações, tal, o sonhador ele vai pensar nessas possibilidades todas. Se ele não encontrar nenhuma dessas possibilidades, daí a gente vai para o último parágrafo, porque daí sim a gente está falando do símbolo coletivo, tá bom? Então, se você aparecer como uma estátua num sonho, pode ser uma indicação do ego paralisado. Daí lembra que eu falei para vocês, que eu trouxe para vocês algumas cartas que tinham uma explicação de alguns conceitos, né? Então, o que é um ego paralisado? São sonhos que claramente a gente fala de negação, resistência ou resistência. Pode ser também um sentimento de incapacidade diante de dificuldades que precisam ser enfrentadas. Pode configurar uma teimosia, porque às vezes, para seguir adiante, a gente tem que escolher outro caminho. Então, a gente está falando de uma pessoa que está com dificuldade de uma vida social, que está num processo de transmutação disso, que está começando a executar, mas que essa execução, ela é o quê? Interrompida. Quer dizer, ela não consegue se alimentar daquilo que ela está transmutando.
Então, ela é interrompida por esse ego. O ego é a gente aqui, ó, na vida concreta, que está fazendo o quê? Que está resistindo a essa transformação, né? E daí, gente, vem o desfecho. O desfecho, ela fala que o local... Está dando para vocês verem? Aqui, ó. Aqui no desfecho, ela fala que o local é inundado por uma onda de águas claras, né? As águas claras, quando a gente fala do símbolo coletivo e arquetípico, está associada a outra operação alquímica chamada solútil, é a operação das emoções. O que a solútil faz? Ela desmancha a emoção, ela precisa, esse ego paralisado aqui, ó, ele precisa ser dissolvido, né? Essa estátua, ela precisa, né? A estátua é dura, ela precisa o quê? Amolecer, entendeu? Então, aqui ela está falando da operação alquímica que surge. E olha só, quando a onda baixa, quer dizer, quando ela passa por esse movimento de dissolução dessas emoções que estão travando ela, então ela se encontra num hospital, que é uma estrutura que está relacionada a um processo de cura, né? E ela está do lado de uma enfermeira, né? Todo mundo no sonho é sempre você, tá, gente? Todo mundo que aparece no sonho é a própria sonhadora. Então, quando ela vê a enfermeira, ela está encontrando esse núcleo energético interno que ela tem, ela está, desculpa, ela está encontrando essa energia de cura dentro dela, né? Então, vou voltar aqui para acabar de explicar para vocês. Vamos lá, peraí. Opa! Aqui, né, gente? Não tem... Aqui não tem produção. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Que quando a gente... Então, quando a gente vê esse processo no sonho, você vê o processo da sonhadora, o movimento interno que está acontecendo com ela, né? Nesse caso aqui, tanto todas esses símbolos coletivos quanto os pessoais coincidiram na hora. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso tão rápido. Muitas vezes essa resposta ela não vem com tanta clareza, né? Mas aqui o sonho está demonstrando para ela o seguinte, que a partir do momento que ela trabalhar com essas emoções, eu gosto de usar um exemplo, quem já assistiu outras aulas aqui comigo já me ouviu dar esse exemplo, mas eu vou repetir. A solute é como você pegar um copo d'água, pegar uma pedrinha de açúcar, e a pedrinha de açúcar são as emoções. Quando você joga dentro d'água, o que acontece? As emoções se dissolvem. Não é assim que acontece? A solute é isso, é dissolver emoções que estão truncadas. E aqui a gente está falando de um ego paralisado, quer dizer, é dissolver essa paralisia, né? Então, é isso que eu falo, que o sonho ele manda orientação, ele mostra um caminho. Ele está falando aqui, é aqui, ó, você tem que cuidar dessa emoção aqui. É o único jeito de você cuidar daquele tema lá do começo, que é a dificuldade dela de viver não viver em sociedade, né? Mas que ela estava com um problema ali, com uma dificuldade de se relacionar socialmente, né? Bom, daí aqui tem alguns outros elementos. Por exemplo, ela não lembrava para me falar se o sonho era escuro ou claro, porque às vezes é isso, a gente não lembra de tudo. Então, eu não vou usar a luz e a esfera da consciência, né? Mas aqui a gente pode ver que a gente está falando de coisas concretas, a gente está falando de estrutura, né? Então, aqui a gente coloca no plano da consciência, ó, a gente coloca aqui no plano da consciência que ela está falando de estrutura da vida dela, né? Então, dessa forma, a gente vai alinhando todos esses elementos. Daí, o que é o ideal depois? É pegar cada uma dessas cartas e ir pensando, e anotando, e escrevendo, e fazendo descobertas pessoais, né? Tá dando para entender, gente, apesar aqui da nossa, como é que fala? Improvisação aqui, do improviso aqui? Vocês conseguiram entender? Eu quero falar mais algumas coisinhas aqui para vocês, mas se vocês tiverem dúvida, eu tiro as dúvidas aqui antes, tá bom? Posso seguir? Então, vamos lá, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, a mente, ela é verdadeiramente extraordinária, né? Tudo que a mente faz, tudo que o nosso inconsciente faz, é ficar trabalhando para que a gente consiga viver da melhor maneira possível,
viver mais integrado com tudo, né? Porque quando a gente fala de caminho de individuação, o que é o caminho de individuação? É a gente conseguir separar o nosso ego, que é esse ego que aparece aqui na sociedade, na vida concreta, na vida desperta, separar dessa nossa essência, desse nosso eu superior. O caminho de individuação é isso, a gente conseguir perceber que são coisas diferentes, né? E daí eles falam, a gente chama de eixo ego-self, né? Por quê? Porque para você conseguir fazer isso, você vai passando por diversos níveis da sua consciência, que eu falei para vocês, inconsciente, consciente pessoal, inconsciente coletivo, inconsciente cósmico, ou self, né? Então você vai passando, conforme você vai passando por essa mente, você vai integrando esses elementos que aparecem, esses habitantes, vai integrando as suas sombras, integrando o ânimos, a ânima, no caso dos homens, integrando os arquétipos, quer dizer, você vai integrando esses elementos que existem na sua mente. E conforme você vai integrando, o caminho do self, encontrar o self, né, é o caminho da plenitude, da prosperidade energética, emocional, né? É exatamente essa ideia, é a de completude. Então, a mente, ela trabalha para a gente fazer isso. É isso que a mente faz, ela trabalha para a gente conseguir isso. E o sonho é essa mensagem mostrando para a gente, olha aqui, ó, é isso que está acontecendo, é aqui que você vai resolver, é isso que você tem que integrar, é isso que você tem, né? Como aqui eu mostrei a Operação Solútil, para uma sombra dessa pessoa, para uma dificuldade dessa pessoa de conseguir se comunicar socialmente, né? Então, a compreensão dos sonhos, gente, ela tem esse objetivo, trazer autoconhecimento, né? A gente explorar esse universo simbólico, a gente explorar a nossa mitologia pessoal, a gente explorar a mitologia arquetípica, coletiva, né? E tudo isso aqui ajuda a gente a trilhar esses caminhos internos, a trilhar os caminhos da nossa alma, né?